mundial por parte nacional, né? E uma perda muito grande de poder para a classe trabalhadora e para o meio ambiente. Poder no meio ambiente, enfim, destruição ambiental. Se aderirmos a esses acordos. Não que isso já não venha sendo desenhado pelos financiamentos do BNDES, já tem muitas coisas embutidas no financiamento do BNDES, por parte que a gente sabe que já estão acontecendo. Mas aderir a esses acordos significa um passo adiante e talvez não tenha volta atrás. Não é? Então, eu acho que a gente não pode ser muito neutro nessa. É uma questão de adotar uma posição. Ou se adota uma posição em prol de um tipo de crescimento mais distributivo, etc, etc. Quando eu falo isso, todo mundo acha graça. Melhores condições de população e tal, que é uma coisa de longuíssimo prazo, ou a gente favorece as 244 empresas aí que tu está te referindo. É uma questão de escolha. Quem faz essa escolha, eu não sei quem faz essa escolha. Eu acho que o debate, esse tipo de discussão, ele tem que ser, vamos dizer assim, ampliado, né? Porque eu acho que são muitas questões e de uma forma ou de outra sempre vai ter segmentos, sempre vai, os trade-offs, né, os efeitos colaterais, eles existem, né? Agora é a forma de como é que cada segmento se articula para defender os seus próprios interesses no Brasil. Então, eu só acho que precisa ser, vamos dizer assim, popularizado, arenas para debates desse tipo de questão, para que a gente possa, enfim, de alguma forma, ajudar, né, nessas discussões, fornecer algum subsídio para que os tomadores de decisão possam, né, de fato, tomar uma medida que a gente tenha sofra menos os efeitos colaterais, que eles fatalmente existirão. André, Robson, me lugar para ter de revê-los, né, em plena forma, pelo que eu vi aqui, um pedaço que eu pude assistir, estava ótimo. Queria chamar a atenção, não sei se concorda comigo, mas pelo que eu entendi do teu gráfico ali, sobre fluxo de capitais, emergência, etc., né, os problemas começam, e eu pelo menos advogo essa ideia, né, de que os problemas começam para nós imediatamente após aquela questão da retirada da política monetária americana, etc., né. Então, eu queria chamar a atenção dessa parte da tua exposição, porque eu, pelo menos, acredito piamente nisso, né, de que o FED tem esse poder, né, e que isso impactou fortemente aqui. Então, chamar a atenção daquele teu gráfico ali, isso acontece por volta de 2013. Né? Concorda comigo? Por volta de 2013, a gente tem uma inflexão em diversas situações que vinham ocorrendo do período da crise, principalmente do pós-crise ali, né, 2009, 2010, período curto, até 2013. Né? Então, até o textinho que eu fiz sobre a China marcava bem esse período, né? Até 2013. Uma coisa eu acho que, inclusive, a própria política externa chinesa no texto, assim, a ideia mais de planejamento da política externa chinesa muda após 2013 também. Eles começam a tentar uma outra forma de inserção externa mais agressiva e mais global. Né? Então, marcar essa data aí. Uma outra coisa é o papel do OCDE. Não sei se o Robson e se vocês estão cientes, né, dessa ideia. O André colocou uma outra coisa, tem uma certa decadência da força financeira em levar ao crescimento econômico. Eu diria que é isso, assim, mais ou menos. Né? A ideia de que a dominância financeira não está mais sendo tão efetiva, vamos dizer assim, como foi no período anterior, até 2000, que a crise, né? Que é o que a gente chama a sombra da crise, vamos dizer assim, e que não passou por outra coisa, né? Por outro lado, a gente vê na própria OCDE, o papel da OCDE estava se ampliando terrivelmente nesse período, nessa questão toda, que era um think tank desprezível, né? Mas que começa a ser
algo de regulação da economia mundial e que não era, né? Então a gente tem, e aqui eu quero chamar a atenção, que vem junto com essa ideia de uma certa decadência do poderio financeiro, é que a OCDE está negociando um enorme tratado contra os paraísos fiscais, né, pessoal? Vamos, vejam que isso é impensável até até pouco tempo atrás, porque isso é o fim, vamos dizer assim, do ponto de vista da dominância financeira, tal qual pelo menos a gente compreendeu até há pouco. Sem paraíso fiscal, não faz sentido nenhum essa questão toda dos fluxos financeiros dessa forma como se deram até pouco tempo atrás. Né? Mas é uma questão a ver, mas eu estou pensando um pouco sobre isso. Né? E junto com isso, então vejo que você deve estar ganhando essa proeminência e está ganhando essa proeminência também em certas regulações que vêm junto com esses acordos e que vêm junto com a questão das multinacionais. Porque para mim, Robson, e aqui eu li hoje a publicação, né? O que me incomodou na publicação é que em nenhum momento fica claro que esses acordos são acordos de proteção exclusiva ao investimento. Né? Tudo isso que foi falado, e o comércio daí decorre, é proteção ao investimento, ao investidor, entre aspas, a localização do investimento. E isso não tem novidade na realidade, mas consolida aí. Isso vem da esteira daquele AMI que se perdeu lá no começo dos anos 2000. Né? Então, diria que é uma retomada dessa mesma questão com as questões geopolíticas que se colocam agora com a emergência da China. Né? Então, são as duas considerações que eu queria fazer para vocês. Então, só posso concordar. De alguma forma, eu comentei isso em algum momento, de eu chegar nesses acordos por essa ótica. Não pode ficar nisso, o que nós estamos chamando de empresas multinacionais tem raiz, né? São empresas localizadas, americanas, ou predominantemente estadunidenses, ou de alguns países europeus, enfim, mas eu acho que há aí mais uma retomada do império, digamos assim, com força redobrada, eu diria, de uma forma melhor. Mas é isso. Com respeito ao Brasil, sim, de fato 2013 é uma inflexão, mas eu acho que o jogo começou a ser perdido antes de 2013. Tá? Eu estou falando do Brasil, eu estou falando do geral. Sim. Então, nessa quadra aí do pós-crise, eu também faço concordar, mas enfim, mas de fato o que esses acordos eles se propõem, como estava falando é que realmente é uma tendência de você enquadrar a legislação para que as multinacionais possam operar com a menor restrição possível. Então, você lendo ali nos capítulos ali do TTP, você vê assim, tudo de acordo com a questão laboral, não, mas está tudo de acordo com a OIT, a questão do projeto intelectual, não, mas está tudo de acordo com a OMC. Então, no geral, tudo parece que está tudo amarradinho. Mas quando você vai vendo os impactos, começa a ver as contradições e... mas aí você me pergunta, que recursos de poder, vamos dizer, que, sei lá, um país tem para barganhar ou para levar um painel de controvérsia a uma multinacional que às vezes tem, a Coca-Cola tem um faturamento maior do que o PIB da Bolívia, por exemplo. Então, como é que tu vai... quais são os parâmetros para você demandar, uma empresa demandar um Estado? E ali mesmo, o protocolo do TPP que estabelece ali livre transparência, acesso à informação de uma das partes, enfim, está tudo bonitinho, mas você sabe que na prática a coisa é mais complicada. Né? A história tem mostrado isso que essas controvérsias são muito mais complexas. Lembrei de uma coisa que eu acho, vou colocar como hipótese, que eu acho que vale a pena. Né? Nós vamos pensar, por exemplo, a entrada da China na OMC, e aí eu li vários documentos lá do governo dos Estados Unidos avaliando se a China de fato vinha manter a cultura que ela tinha prometido. O que se exigiu da China foi muito importante. As reformas foram muito profundas, compensação de empresas, de expressão de trabalho, redução de proteção daqueles segmentos da população que estavam protegidos das estatais, etc. e tal, de abertura, efetivamente. Mas talvez
e aí a hipótese, em algum momento caiu uma ficha que isso não impediu que a China seguisse avançando, constituindo os seus campeões nacionais, internacionalizando esses caras, setores continuaram protegidos, assim como não se impediu a emergência de multinacionais indianas, assim como algumas brasileiras começaram agora, bom, internacionalizando, era empreiteira, era BNDES, financiando, Petrobras, uma Gerdau, uma outra coisa. Então, esse movimento que gerou algum grau de contestação de posições, potencialmente contestação de posições, eu acho que isso demanda, de novo, uma mudança de regras do jogo, uma nova arquitetura, e eu acho que parte desses movimentos também nós podemos localizar por aí. Oi? Ainda vai entrando Sim. que esse movimento dos acordos, uma certa internacionalização, tem ciclos movimentais de internacionalização, uma certa visão de justiça e concorrência. Bom, na verdade eu pedi para fazer uma parte só, que fez um comentário que chamou muita atenção, queria acrescentar. Eu sou do setor que, digamos, é demonizado por todo mundo, que é o setor financeiro. Mas esse movimento que tu colocou, bem observado, mas na verdade eu posso até adiantar um pouquinho, então, um pouco mais atrás. Na verdade, o setor financeiro começa a se dilacerar pouco antes da crise. Um pouco antes da subprime, ele começa a se dilacerar porque ele se radicaliza em duas pontas. Tá? Os que são altamente técnicos e conservadores e os que assumem excessivos riscos. E desde então a gente começa a se radicalizar. E aí começa o movimento, tanto é que a Bolsa cria, aqui no Brasil também, os compliances, fortalece o procedimento de controle de lavagem de dinheiro. Nesse período, muita gente não sabe, mas por que a XP se tornou uma das mais poderosas corretoras do Brasil? Porque esse período foi que quebrou uma sequência de corretoras pequenas, porque não aderiram às novas práticas, até porque ficou muito caro, não queriam aderir às novas práticas, ela foi adquirindo em vários estados. Tá? Então, começou, digamos, uma sequência já nesse período. E, previsivelmente, isso aí começa lá para 2005, 2006, 2007 tem subprime, e começa aquela sequência que vai redundar na crise, que já vinha sendo avisado por várias pessoas. Tanto é que, normalmente, os pontos mais conservadores do mundo foram os menos atingidos pela crise. Então, você pega Zurique, Londres, foram os menos atingidos, não que não foram atingidos, mas foram os menos atingidos que são mais conservadores. E aí entra o negócio da Suíça, que é famosa por ser um paraíso fiscal. Já em 2006 começa a mudar a legislação, quebrando aquela inviolabilidade das contas. Não. A Suíça começa a mudar, porque o que começa a acontecer? Como começa esse movimento em nível mundial e começa a não levar mais lá? Quem quer ter o dinheiro limpo lá, começa a não levar justamente por causa dessa. E aí, por exemplo, o Brasil colocou durante 3 anos a Suíça como origem não identificada. Então aumentava a tributação enormemente quando trazia. Então começou esse processo justamente porque os países começaram. Então foi um processo que cara, a OCDE encampou. Agora realmente eu me impressionei que depois da crise a OCDE começou a tomar uma dimensão que até então era muito estudo teórico, pesquisas, tudo, e ela começou a tomar uma dimensão enorme. Outra coisa que cresceu bastante foi o acordo anticorrupção que foi assinado, inclusive no Brasil. Então houve realmente uma mudança bastante profunda e a crise auxiliou nesse aspecto, eu digo para todo mundo, porque muita gente não queria ver a necessidade e agora estamos limpando a questão dos paraísos fiscais. Tanto é que um lugar que há 10 anos atrás ninguém pensava em chegar, que era o Luxemburgo, hoje está com a legislação mais sólida da Europa contra a lavagem de dinheiro. Então se mudou muito nesse período. Mas é verdade isso aí, nós estamos tendo muito cuidado com essa nova legislação financeira. Uma coisa que eu digo para todo mundo que as pessoas não percebem no Brasil, a nossa legislação de termos financeiros de 84, 85. Então muita coisa ainda já se passou. Outra coisa que fragilizou o sistema financeiro, muita gente não percebeu, foi as criptomoedas. Porque retira o intermediário. Então isso fragiliza a gente. Então, na verdade, o mundo está enfrentando uma nova realidade de criptomoedas, meios de pagamento, estão tirando a necessidade do sistema financeiro. Isso é uma nova forma de pensar
inclusive a economia global. E para mim, eu vejo que é o grande desafio do comércio internacional, todos estão surgindo e estão se fortalecendo. E o grande argumento que os bancos centrais usam, a questão da fidúcia, da confiança. Bom, mas até onde eu sei, a moeda se mantém na fidúcia também, a confiança do governo lá. Então as criptomoedas estão usando muito nesse sentido. Só queria acrescentar isso aí em cima do comentário e até saber a opinião de vocês quanto a esse ponto também. Sandro, obrigado pela questão. Bom, eu a parte financeira não tenho tanto a acrescentar, tá? Mas eu acho que levando uma avançada hora, eu vou passar a palavra aqui para o André, que também tem compromisso. De repente, não sei se tiver mais alguma questão, tá legal? Sim. Tudo bem. Ok, vocês estão apontando avanços que são importantes, mas de um modo geral, se eu tomar assim, essa discussão, que sempre nos últimos anos foi muito intensa, pelo menos na crise asiática, a necessidade de um reordenamento do sistema financeiro internacional, e para aqueles que imaginavam que a crise de 2007, 2008, 2009, enfim, poderia reduzir o poder do setor financeiro e bloquear isso, eu acho que não aconteceu. Né? Eu acho que as coisas realmente mais... Tanto é que o setor sai crescendo, não houve uma descontinuidade nesse